Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor José Souza do canal Código da Vida. Bem-vindo a mais uma aula. E se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever e compartilhar aí caso você tenha gostado do vídeo, caso você venha gostar dele na verdade. Sem mais delongas, na aula de hoje a gente vai iniciar aqui o tema sobre embriologia humana, certo? Nessa parte de embriologia humana, pessoal, eu vou dividir essa aula em dois para ela não ficar tão extensa assim. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Para a aula de hoje, eu utilizei um livro que ele é chamado de Embriologia Clínica de Morrow, 10ª edição, tudo bem? E a parte de embriologia, pessoal, ela vai ser dividida ali basicamente em duas, a gente vai dividir ela em duas etapas ali, para ela não ficar tão longa, sendo que a embriologia ela é o estudo do desenvolvimento de um organismo que vai ter início ali a partir da fertilização ou fecundação do oócito secundário, tá? E vai terminar em um período que a gente chama de período da organogênese, que seria ali a formação dos sistemas e também dos órgãos. O período embrionário, pessoal, ele corresponde da primeira semana de gestação até a 8ª semana de gestação. E o período fetal, ele vai se dar a partir da 9ª semana de gestação até o nascimento. Só revisando aí, a gente viu no vídeo anterior que ali durante os ciclos reprodutivos femininos vai acontecer a liberação do ócito secundário a partir de um evento que a gente chama ali do pico do LH, que é onde vai liberar uma grande quantidade desse hormônio luteinizante pela nossa adenohipófise, fazendo com que ocorra então a liberação desse ócito secundário. Ocorreu a liberação desse ócito secundário, o que vai acontecer? As fibras das tubas uterinas vai absorver esse ócito para o interior da tuba e ali dentro da tuba pode acontecer o quê? A fecundação. Mas professor, o que seria essa fecundação? A fecundação nada mais é do que a união do espermatozoide com o ócito secundário. Fecundou, a gente vai ter uma célula diploide e é a partir daí que a gente vai começar ali, da primeira até a 8ª semana de desenvolvimento. Tudo bem? Então aqui nessa outra imagem, a gente está vendo aqui a fecundação, o processo de fecundação. Lembra que quando o ócito secundário ele for liberado ali de dentro dos ovários, ele vai estar estagnado na segunda divisão meiótica, mais especificamente numa etapa que a gente conhece como metáfase 2. Iniciou ali a metáfase 2, vai ter esse processo de ovulação. E aqui, como vocês podem observar, o espermatozoide, no caso um único espermatozoide, ele pode ali fecundar o ócito secundário. Como que ele vai fazer esse processo de fecundação então, professor? Aqui nessa imagem aqui, vocês podem observar aqui o espermatozoide. Na parte aqui, pessoal, final dessa cabeça desse espermatozoide, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de acrossomo. E para que vai servir esse acrossomo? O acrossomo ele vai ter várias enzimas digestivas que vai estar auxiliando a digerir umas camadas de células que vão estar revestindo o ócito secundário. Que camadas são essas? Mais externamente, a gente tem essa camada de células que geralmente tem 3 até 4 camadas aqui, que é chamado de de corona radiata. A corona radiata, pessoal, ela vai ser formada a partir daquelas células foliculares, mais especificadamente a partir de um conjunto de células que são chamadas de células da granulosa. Então, essas células ali vai estar protegendo externamente, mais externamente, esse ócito secundário. E aqui, além da corona radiata, a gente vai ter uma outra membrana que vai estar protegendo ele aqui, que é a zona pelúcida. Então, o espermatozoide em contato com a corona radiata, ele vai liberar então essas enzimas digestivas. Essas enzimas então vai corroer, vai digerir toda essa membrana. Digerir, o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato aqui com a zona pelúcida, também vai ter essa digestão de parte ali dessa zona pelúcida, até ele entrar em contato direto aqui com a membrana do ócito secundário. Quando o espermatozoide entra em contato com a membrana do ócito secundário, o que vai acontecer? Esse ócito que estava estagnado naquela etapa lá, que é chamado de metáfase 2, o que vai acontecer? Ele termina ali a sua segunda divisão meiótica e ele vai formar uma célula que é chamada de segundo corpúsculo polar e uma estrutura que ela é chamada de pronúcleo. E o que a gente vai encontrar nesse pronúcleo? A gente vai ter ali 23 cromossomos, que corresponde ali ao material genético proveniente da mãe.
Esses 23 cromossomos também correspondem a 23 moléculas de DNA. Esse pronúcleo, então, ele vai se fundir com o pronúcleo do espermatozoide e formar uma célula diploide, que pode ser chamada de célula ovo ou zigoto. Nessa outra imagem aqui, a gente já vê a parte lá da fecundação, que é quando ocorrer a união do espermatozoide com o ócito secundário. Você pode estar se perguntando, mas professor, é só um espermatozoide que vai fecundar o ócito? Sim, é só um espermatozoide que fecunda o ócito. Quando esse espermatozoide ele fecunda o ócito, aquelas membranas ali que estão ao redor do ócito secundário, elas vão sofrer um processo de despolarização. Isso vai impedir com que qualquer um outro espermatozoide possa fecundar esse ócito secundário. Quando, pessoal, tem algum erro ali e mais de um espermatozoide fecunda o mesmo ócito secundário, que é o que a gente conhece como dispermia ou triploidia, aquela mulher ela vai ter ali um aborto espontâneo, porque não tem como ser formado um indivíduo ali triploide. Então, beleza. Aconteceu a fecundação, a gente vai ter aqui, ó, a formação, a união daqueles dois pronúcleos. Os pronúcleos eles vão se fundir. Fundiu, pessoal, a gente vai ter a formação de uma célula ovo ou zigoto. O zigoto, então, se vocês observarem, ele já não tem aquela camada extra protetora ali que corresponde à corona radiata, ele vai ter apenas a zona pelúcida. Então, a zona pelúcida ela vai proteger esse zigoto aqui ao longo aqui de toda a tuba uterina. Tudo bem? Então, a partir da formação desse zigoto, a gente vai ter ali o início da primeira semana de desenvolvimento embrionário. E o que vai acontecer então nessa primeira semana, professor? Na primeira semana a gente tem um processo que é chamado de segmentação ou clivagem. E o que vai acontecer durante esse período de segmentação ou clivagem? Essa célula ovo, conhecida como zigoto, ela vai começar a sofrer várias divisões mitóticas, ok? Então, essas divisões mitóticas, primeira coisa, tu tem uma célula, ela vai se dividir, vai formar duas células. Cada uma dessas células vão se dividir novamente, vai formar 4 células. Dividiu novamente, formou 8 células. Cada uma dessas células, pessoal, são chamadas de blastômeros, tudo bem? Então, aqui a gente tem nessa terceira aqui, divisão celular, 8 blastômeros. Esses 8 blastômeros se dividem novamente, vão formar 16. De 16 vão formar 32 células, ok? Ou 32 blastômeros. Quando tiver ali entre 16 até 32 blastômeros, essa célula ela vai formar ali um aglomerado de células, ou um maciço celular, que é chamado de mórula. Esse nome ele foi dado assim por conta da semelhança que essa célula ela vai ter aquela frutinha que ela é chamada de amora. Então, como vocês podem observar aqui, durante a primeira semana de gestação, a gente vai ter aqui a formação do zigoto. Formou o zigoto, ele se divide. Primeira coisa, formar 2 células, formou 2, divide novamente, forma 4. De 4 vai formar 8, de 8, 16, até chegar em 32 células, que para corresponder ao que a gente conhece como mórula. Se vocês observarem aqui, ó, durante todo esse período, essa célula ela vai estar sendo empurrada em direção a quem? A cavidade uterina, tudo bem? Então aqui, adentrou aqui a cavidade uterina, a mórula, pessoal, ela vai começar a se encher de um líquido, que é aquele líquido uterino ali, que vai estar ali dentro da cavidade uterina. Encheu desse líquido, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter esse líquido, ele vai empurrar essas células para um dos polos, certo? E daí a gente vai ter a formação de uma estrutura que ela é chamada de blastocisto inicial, tudo bem? Então, isso aqui, ó, para vocês observarem, durante fecundou, vai dividir primeiro, formando 2 células, sendo que essas células vão estar protegidas externamente aqui pela zona pelúcida. De 2 vai formar 4, de 4, 8, até formar aqui 32 células, que é o estado de mórula. É esse período aqui, pessoal, que a gente vai ter aquelas células troncos pluripotentes, ou seja, são células troncos que têm a capacidade de gerar qualquer outra região do nosso organismo, tudo bem? Ou qualquer outro tipo de tecido do nosso corpo. Então aqui a mórula, ela vai estar sendo protegida pela zona pelúcida. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, para que vai servir essa zona pelúcida? Pensa o seguinte, essas células elas estão se dividindo, correto? Correto. Ela era uma única célula, se dividiu em 2, de 2 em 4 e assim por diante.
Se não tivesse essa zona pelúcida, o que iria acontecer? Essa divisão celular poderia fazer com que aumentasse muito essa quantidade de células ou o tamanho dessas células, e isso poderia ali impedir com que essa estrutura ela conseguisse chegar à cavidade uterina. Tudo bem? Ou seja, se ela não conseguisse chegar à cavidade uterina, ela iria formar ali o que a gente conhece como gravidez ectópica, que é qualquer tipo de gravidez que acontece fora do útero. Então aqui, além de estar impedindo com que essas células ela dobre de tamanho, porque pensa, a segmentação ou clivagem vão ser várias divisões meióticas, onde tu vai aumentar a quantidade de células, porém, o tamanho dessas células elas ficam cada vez menores, tudo bem? Então aqui, a gente tem aqui essa estrutura, que é a zona pelúcida, e a zona pelúcida, pessoal, além dela impedir com que essas células elas aumentem o seu tamanho, ela também vai proteger elas, porque lembra que essa célula ovo aqui, ela não tem nenhuma estrutura para fazer a locomoção dela. Quem vai fazer são os cílios que tem ali no interior da tuba uterina. Então, no término da primeira semana de desenvolvimento embrionário, o que a gente vai estar observando? A formação dessa estrutura, que ela é chamada de blastocisto inicial, tá? Lembrando que esse blastocisto inicial ele vai se formar a partir do momento que a mórula ela adentra quem? A cavidade uterina. Porque vai ser o momento em que ela vai se encher de líquido, e daí esse líquido vai empurrar parte das células para um dos polos, como vocês podem observar aqui. Esse aglomerado de células aqui, em um dos polos aqui desse blastocisto, ele é chamado de embrioblasto. Tá, professor, e o que esse embrioblasto tem a ver com a história toda? O embrioblasto ele vai estar dando origem ali ao embrião, tudo bem? Aqui a gente vai ter uma cavidade oca aqui que vai ser preenchido por um líquido que ele é chamado de cavidade blastocística, e externamente a gente tem um conjunto de células que vai revestir todo esse blastocisto, que ele é chamado de trofoblasto. O trofoblasto ele vai tanto estar formando os anexos embrionários, que a gente vai ver posteriormente, quanto também ali ele vai estar auxiliando na nutrição desse embrião. E aqui, pessoal, ó, lembra que essa célula estava protegida pela zona pelúcida que impediu com que ela crescesse ou que ela aumentasse ali de tamanho? Então aqui, a partir ali do momento em que esse blastocisto ele é formado, aquela zona pelúcida ela vai se degenerar, tudo bem? Assim a gente termina a nossa primeira semana de desenvolvimento embrionário. Durante essa primeira semana de desenvolvimento embrionário, pessoal, pode acontecer ainda um fenômeno que a gente chama de a formação dos gêmeos, ou seja, quando a mulher dá origem a 2 ou até mais indivíduos por gestação. E daí, a gente tem basicamente 2 tipos de formação. O primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é a formação de gêmeos monozigóticos. Então, o que seriam esses gêmeos monozigóticos, professor? Mono significa um. Zigóticos aqui um zigoto. Então, a partir de um zigoto, tu vai ter ali a formação de 2 indivíduos, tudo bem? Então, aqui, ó, quando um oócito secundário ele for liberado, pode acontecer que o espermatozoide ele venha fecundar esse oócito, beleza? Que a gente conhece como fecundação. Fecundou, a gente vai ter ali a formação da célula ovo ou zigoto. Teve a formação dessa célula ovo ou zigoto, ele vai sofrer várias divisões, e nessas divisões, aquela estrutura que vai dar origem ao embrioblasto, que vai formar o embrião, ela pode se dividir e formar 2. Em vez de formar apenas um embrião, ela se divide e forma 2 embriões. Como eles foram provenientes de uma única estrutura, ou seja, de um único maciço celular, esses 2 indivíduos que vão se formar, eles são idênticos, tudo bem? Então é assim que a gente vai ter ali a formação dos gêmeos monozigóticos. Então, se vocês observarem aqui ó, na imagem, o espermatozoide fecundou o ócito secundário, ele formou aquela célula ovo ou zigoto e ela vai começar a se dividir. Daí ela vai formar dois maciços celulares, que são chamados aqui de embrioblastos. Esses embrioblastos aqui, eles, como foram provenientes de um único zigoto, eles vão dar origem a gêmeos idênticos, tudo bem? Eles podem tanto dividir ali o mesmo saco vitelínico ou dividir sacos vitelínicos separados, tudo bem? Na formação dos gêmeos dizigóticos, o que seriam os gêmeos dizigóticos? Olha só, pessoal, a palavra dizigótico, vocês podem observar, di significa dizer que são 2. 2 o quê? 2 zigotos.
Então ali a mulher ela teve ali a liberação de 2 oócitos secundários, então ela no momento da ovulação ela liberou 2 oócitos. Cada um desses oócitos aqui eles foram fecundados por um espermatozoide diferente. Então aqui tu teve a fecundação de por um espermatozoide e nesse outro aqui a fecundação por um outro espermatozoide. Assim, pessoal, a única coisa que esse zigoto vão estar ali dividindo é basicamente ali a cavidade uterina, tudo bem? Como não é proveniente do mesmo espermatozoide, então aqui a gente pode ter a formação de gêmeos dizigóticos, né? Eles não necessariamente precisam ser idênticos, eles não vão ser idênticos na verdade, e também podem ser de sexos opostos. Pode nascer um menino e uma menina, ou pode nascer os 2 meninos ou 2 meninas, porém elas não são idênticas. E por último, pessoal, aqui nessas formações aqui de gêmeos, a gente tem a formação de gêmeos que são chamados de gêmeos siameses. O que seriam esses gêmeos siameses? Essa formação de gêmeos siameses vai dar quando um único espermatozoide vai fecundar um oócito secundário, tudo bem? Vai ser idêntica ali à parte inicial da formação dos gêmeos monozigóticos. Então, tu teve ali um espermatozoide que fecundou um oócito secundário. E quando aquele embrioblasto ele foi se dividir para formar 2, ele não consegue se separar totalmente, então tu vai ter ali a formação de gêmeos que vão ser unidos. Esses gêmeos eles podem tanto ser unidos aqui, ó, como vocês podem observar, através da região ventral, quanto também através da região encefálica, tudo bem? Nem sempre, pessoal, quando esses gêmeos siameses eles são formados, tem como fazer a separação desses gêmeos. Depende muito do grau ali de ligação que eles vão ter, tudo bem? Ok, então terminou ali a primeira semana de gestação, a gente vai ter ali, durante a primeira semana de gestação, a fecundação. Vai iniciar a partir da fecundação, certo? Que é a união do espermatozoide com o oócito secundário. Fecundou, a gente tem a formação daquela célula ovo ou zigoto. O zigoto, então, vai passar por aqueles processos de segmentações ou clivagem até formar a estrutura que a gente chama de mórula. E a mórula vai dar início ali à formação do blastocisto quando ela adentrar a cavidade uterina. Tudo bem? Formou aquela estrutura que era chamada de blastocisto. Esse blastocisto, então, ele vai adentrar a cavidade uterina e aí a gente vai ter início a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Na segunda semana de desenvolvimento vai acontecer uma coisa que é super importante, que é um processo que é chamado de nidação. Aproveita e já anota aí. Nidação, pessoal, é quando acontecer a implantação do blastocisto aqui dentro da cavidade uterina, mais especificamente dentro ali do endométrio, tudo bem? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, ó, o blastocisto, aquele polo onde a gente vai encontrar o embrioblasto, que é aquele conjunto de células que vai estar dando origem ao embrião, ele vai estar em contato direto com aqui a parede do endométrio, tudo bem? Essas células aqui mais externas, que correspondem ao trofoblasto, que está em amarelo, ela vai se ligar aqui à cavidade, à parede do endométrio e vai começar a liberar umas enzimas digestivas. Aqui a gente tem aquela cavidade blastocística, que é onde vai estar sendo preenchido por líquido. A partir do momento que esse blastocisto ele se liga aqui à parede do endométrio, ele vai começar a secretar aquelas enzimas digestivas que eu falei para vocês, e ele vai formar essa estrutura aqui, ó, que ela é chamada de sincício trofoblasto. Lembra disso, pessoal. O sincício trofoblasto ele vai exercer uma função extremamente importante. Por quê, professor? Porque é o sincício trofoblasto que vai secretar a partir da segunda semana de gestação um hormônio que ele é chamado de HCG. E aí o HCG, pessoal, ele vai ser super importante. Por quê? Porque a partir do momento que o sincício trofoblasto ele secreta esse hormônio HCG, ele migra até lá o ovário, que é onde a gente vai ter o corpo lúteo. Lembra que o corpo lúteo ele vai ser responsável por manter ali a produção de progesterona e também de estrógeno, para que a parede do endométrio continue espessa. Lembra que o embrião ele ainda não tem placenta, então ele ainda não consegue se nutrir sozinho. Então ele vai precisar dessa parede do endométrio para poder fazer a sua nutrição. Então o HCG então, ele migra lá para a região do ovário. Migrou para a região do ovário, o que vai acontecer? Ele vai estimular ali o corpo lúteo a continuar produzindo estrógeno e progesterona para que essa parede do endométrio ela continue espessa, para poder nutrir o embrião, tudo bem? Então aqui o sincício trofoblasto,
é responsável aqui tanto por fazer essa digestão na parede do endométrio, quanto também ali por fazer ali a produção desse hormônio que é chamado de HCG. Aqui a gente tem também, ó, pessoal, um aumento na quantidade daquelas células que correspondem ao embrioblasto. E a gente tem aqui, ó, a formação de uma outra camada de célula mais interna, que ela é chamada de hipoblasto. Esse hipoblasto, pessoal, ele vai estar ali auxiliando principalmente na formação ali do disco embrionário, que vocês podem observar aqui nessa outra imagem. Nessa outra imagem, então, vocês podem observar que aquele blastocisto inicial ele já está totalmente aqui dentro da parede do endométrio. A partir desse momento ele deixa de ser chamado de blastocisto e recebe o nome de blástula, tudo bem? Então a blástula aqui, pessoal, ela já vai ter aqui algumas estruturas, como vocês podem observar aqui, ó, que é o âmnion. O âmnion, então, ele vai ser a primeira estrutura que vai ser formada. Esse âmnion aqui, ele vai ser responsável pela produção do líquido amniótico, e o líquido amniótico ele vai servir para proteger esse embrião de impactos mecânicos e também do ressecamento. Além disso, a gente vai ter aqui dois conjuntos de massa de células, que é o epiblasto, tá? E o hipoblasto. E essas duas estruturas vai formar o que a gente conhece como disco embrionário. Tudo bem? Ok, pessoal, então aqui termina a segunda semana de gestação. Então, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai terminar essa primeira parte aqui do desenvolvimento embrionário e logo mais eu vou estar postando para vocês aqui a partir da terceira semana de gestação até a 8ª semana ali do desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Então, um forte abraço. Se você curtiu, já dá o seu like aqui, ó, e também ativa o sininho para você receber notificações. Até mais!